Apocalipse 19, 11, 12 e 13. Diz assim, ó, o 11. Olha só, hein? João tendo uma visão gloriosa e maravilhosa da vinda do Senhor Jesus. Olha o que ele diz aqui. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Que cor que era o cavalo, irmãos? Branco. O que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é o que, irmão? Como que se chama, irmão? A palavra de Deus. Amém? É isso aí. Tem mais algum versículo aí, irmã? Desse aí? Não, é isso aí. Tá bom. Então vamos lá. Irmãos, você prestou atenção? Quem está montado no cavalo branco? É o Senhor Jesus, que está voltando. A qualquer momento, ele vai voltar. Ele vem montado num cavalo branco. Mas o que eu quero destacar hoje é o seguinte: você percebeu o nome dele? O nome de Jesus, que diz ali, pelo qual se chama, e o nome pelo qual se chama é o quê? A palavra de Deus. Vocês estão vendo aqui uma Bíblia. Olha só, olha para a Bíblia aqui. Para de olhar só, olha aqui, ó. Essa Bíblia. Tem Bíblia de vários tamanhos. Por isso que eu pedi para colocar uma Bíblia um pouquinho maior, para que todos possam ver aqui a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia é o que, irmão? A Bíblia é a palavra de Deus. Você crê assim? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Hein? A Bíblia é a palavra de Deus. Se você não crê na Bíblia, irmão, pode esquecer. Porque Jesus falou assim para aquela geração que estava ouvindo ele: se vocês não creem nos escritos de Moisés, como que vocês vão crer em mim? Porque ele escreveu a meu respeito. Então, se você não crê na Bíblia, o que você está fazendo na igreja? Se você não crê na Bíblia, por que você entregou tua vida a Jesus? Se você não crê na Bíblia, você está perdendo seu tempo. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Irmãos, tem umas pessoas até dizendo já diferente. Mas eu prefiro ficar do jeito que o Senhor me ensinou, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, o que ela representa? O que a Bíblia representa, irmão? O que a Bíblia representa? Ela representa a presença de Deus. Presta atenção. A Bíblia representa a presença de Deus. Os israelitas, quando saíram da escravidão, Deus mandou eles pararem em frente ao Monte Sinai, porque ali o Senhor ia passar para eles os mandamentos, os regulamentos e tudo mais. E eles ficaram ali cerca de 1 ano, acampados em frente ao Monte Sinai. E Deus chamava Moisés lá em cima para falar com Moisés. Inclusive os 10 mandamentos, as palavras dos 10 mandamentos, que depois o Senhor esmiuçou cada mandamento e mandou ele escrever em livros. Os 10 mandamentos foram escritos, irmão, não pelos homens, mas pelo próprio dedo de Deus. Preste atenção. Então, quando ficou tudo pronto, Moisés desceu
com as tábuas da lei, com os mandamentos de Deus. E então Deus já tinha dado uma ordem a Moisés, para que entre todos os utensílios, inclusive o tabernáculo, que ele já ia capacitando as pessoas para fazerem o que ele determinou, e Deus falou assim: faça conforme eu te mostrei no monte. Então Deus mostrou para Moisés como devia ser feito. E Deus alertou ele: faça conforme eu te mostrei no monte. Não pode ser diferente. E também, entre todos os utensílios, que tinha que ser de ouro, foi feito também a arca da aliança. Dentro da arca da aliança, era para colocar estas tábuas escritas pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos. Depois Deus foi falando com Moisés, para ir escrevendo, esmiuçando cada mandamento daquele, e foi escrevendo outros livros. E para quem não sabe, os demais livros não ficavam dentro da arca, mas ficavam ao lado da arca. Então preste bem atenção. Deus falou então que a partir dali, de tudo pronto, o tabernáculo, a arca e todos os utensílios, a partir dali, aquela arca tinha que ter 2 querubins, um encostando a asa no outro. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz assim, que Deus está entronizado entre os querubins. E para que ninguém esquecesse, então aquela arca, a partir dali, representava a presença de Deus junto com o povo. É tanto que quando os israelitas iam à luta contra seus inimigos, enquanto eles estavam indo só à luta, os inimigos não se assustavam. Mas quando os levitas, os sacerdotes, traziam a arca da aliança, os inimigos tremiam de medo, porque sabiam que vinha lá a presença do Deus de Israel. Então, irmão, a Bíblia, ela representa a presença de Deus. Aqui na igreja, na sua casa. Como que você tem cuidado da Bíblia na sua casa? Você tem deixado de qualquer jeito? Lá em cima do guarda-roupa, enfiado numa gaveta? Aonde que você tem deixado a Bíblia na sua casa? O que você tem feito com a presença de Deus na sua casa? As pessoas ao chegarem percebem que existe ali uma Bíblia, que Deus está presente na sua casa. A Bíblia deve ser deixada no lugar visível para as pessoas verem e saberem quem você é. Olha, irmão, deixa eu explicar uma coisa. Depois veio Jesus, veio o Evangelho que é as boas novas, começando lá com João Batista. E aí nós descobrimos uma série de coisas da Bíblia. Que Jesus, irmão, Jesus é o Evangelho vivo, é a Bíblia viva. Ele veio como um homem, e era a própria Bíblia viva que estava ali. Olha só, que coisa gloriosa, porque a Bíblia diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, a palavra, o verbo quer dizer a palavra. Se você for ler na tradução atual, né, na linguagem de hoje, você vai ver: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória de Deus nele. Está lá. Então preste bem atenção. Talvez você venha na igreja e não traz Bíblia. Não, por que não traz a Bíblia? Daqui a pouquinho eu vou falar a respeito desse assunto. Aqui logo? Já, tá bom? Então, e a Bíblia, o que ela é? A Bíblia o que era? Porque Jesus morreu, ressuscitou e voltou ao céu. A Bíblia então, ela é o Evangelho escrito. O verbo, a palavra de Deus, a Bíblia. Então nós temos aqui a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. A Bíblia.
Vocês estão entendendo? Diga amém. Olha, irmão, eu espero que a partir de hoje, vocês, pelo menos que estão aqui, e quem for ouvir essa palavra, tome mais cuidado com a Bíblia. Conheci um missionário que foi muito famoso no Brasil e fora do Brasil. E quando ia começar o culto, a irmã Esmerinda conheceu ele. Ele vinha pelo corredor central. Como que ele vinha, irmão? Ele vinha com a Bíblia aqui, ó, do lado do coração. Ele vinha caminhando pelo corredor até chegar no altar, subia no altar com a Bíblia aqui, e quando chegava aqui, antes de cumprimentar os irmãos, ele dava um beijo na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, irmão, representa o próprio Senhor Jesus aqui no nosso meio. Como que você cuida da tua Bíblia? Está lá empoeirada no canto? Ou você cuida da Bíblia? Você passa uma flanelinha de vez em quando para limpar a Bíblia? Cuida da Bíblia. Então precisa cuidar da Bíblia, irmão. Olha, agora, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu gostaria que você, se você quiser até anotar, seria bom. Ó, o nome certo dos livros sagrados são chamados de as Escrituras. As Escrituras sagradas. Sempre foi assim. Inclusive o lema da nossa igreja qual é? Examinai as Escrituras. É para você examinar a Bíblia, examinar as Escrituras, para você ler a Bíblia. Então veja bem, o nome Bíblia que nós conhecemos hoje, foi colocado nos livros sagrados, ou nas Escrituras sagradas, no ano 400 da nossa era. 400 depois de Cristo. E quem pôs o nome Bíblia? Ele pregava, estava pregando, depois ele foi consagrado a bispo. Mas veja bem, ele pregando, e ele falou da Bíblia, e deu o nome Bíblia para as Escrituras. Olha só, no ano 400. Alguém aqui sabe o nome dele? Deixa eu ver se alguém sabe. Quem pôs o nome de Bíblia nas Escrituras? Que na realidade não é Bíblia, é as Escrituras Sagradas. Foi um homem chamado João Crisóstomo, no ano 400 da nossa época. Quer dizer, 400 depois de Cristo. Aí ele pregando, já estava se formando a Igreja Católica, e ele era um bispo de lá, e ele falando da Bíblia, falando das Escrituras, e chamou as Escrituras de Bíblia. E então, todo mundo achou interessante, e começou a chamar as Escrituras de Bíblia. Então, até hoje, todo mundo chama as Escrituras de Bíblia. Tá bom, povo de Deus? Que quer dizer livros sagrados. Bom, vamos lá. Mas, eu não sei se você tem dado valor à Bíblia, que Deus tem colocado na sua mão, porque eu sempre digo, irmão, a geração que mais será pedido conta é a nossa geração. Nunca teve tanta Bíblia no mundo como tem nos nossos dias. Em cada país tem uma sociedade bíblica que imprime Bíblia, vende um preço mais acessível para que todos possam adquirir. Igrejas grandes que têm condições, eles fazem campanhas e compram centenas de Bíblias e doam as Bíblias para quem não pode comprar. Mas, irmão, se você não está dando valor para a Bíblia, hoje, você toma cuidado. Eu vou ler um versículo aqui, o que Deus diz aqui, ó, em Amós, no capítulo 8, versículo 12, olha o que Deus fala aqui, irmão. Olha o que Deus diz aqui para nós, preste atenção. Porque no versículo anterior, diz que Deus vai mandar sobre a terra fome e sede. Mas não fome de pão, nem sede de água. Mas fome de ouvir a palavra. E olha o que ele diz aqui. E irão errantes, de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor,
e não a acharão. Meu irmão, um dia essa palavra, ela vai ser tirada. Hoje, se você pega um folheto e contém alguns versículos bíblicos, aquele versículo que está naquele folheto, ele contém vida. É como a Bíblia. A Bíblia, irmão, é um livro vivo, onde tem a presença do Espírito Santo, que aviva esta palavra para nós, que nos dá entendimento das coisas de Deus. Mas o dia, irmão, que for retirado o Espírito de Deus, a Bíblia pode até existir, o livro pode até existir, pode até ter em algum lugar, mas ninguém vai entender mais nada. Vai ler e não vai entender mais nada. Aí as pessoas vão ler e para eles não vai ter começo nem fim. Vai ler até as histórias dos acontecidos da Bíblia e não vão entender nada. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz assim, o Senhor diz que um dia essa palavra será retirada de nós. Se um dia vai ser retirada, irmão, aproveita enquanto tem. Porque tem até um provérbio no mundo, que as pessoas só sentem falta quando perdem. Você não dá valor, mas o dia que você perder, aí você vai dar valor, mas aí já é tarde demais. A mesma coisa a Bíblia. O dia que ela for retirada, conforme o Senhor fala aqui através de Amós, aí as pessoas vão sair desesperadas, querendo ouvir uma palavra, querendo ouvir alguém falar, mas infelizmente não vão ouvir. Por quê? Porque a palavra vai ser retirada, conforme o Senhor fala ali. Então aproveita, dá atenção e valor para aquilo que você tem em mãos, a Bíblia Sagrada. Você está entendendo ou não? Hein, irmão? Agora deixa eu falar uma coisa aqui. E não está muito longe de acontecer isso, viu, irmãos? Não está muito longe, não. Eu faço uma pergunta: cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? É uma pergunta que saiu na internet. Cadê a Bíblia? Mas cadê a Bíblia? Ah, minha Bíblia está aqui. Essa Bíblia aqui é da irmã Solange, que está aqui. A sua Bíblia está aí. Mas, irmão, estão tirando a Bíblia e a cruz de todos os lugares. De todos os lugares estão tirando a Bíblia. Olha que coisa terrível. Olha o que está escrito aqui. Que um dia essa Bíblia vai ser tirada de nós, irmão. E já estão começando a tirar a Bíblia. Enquanto os homens estão tentando tirar a Bíblia, tudo bem. Ainda quando você tem uma Bíblia, você lê a Bíblia, você entende porque o Espírito de Deus e o Espírito de vida está na Bíblia. Mas e a hora que o próprio Deus tirar? Como que vai ficar? Porque as pessoas vão começar a zombar da palavra de Deus, começar a zombar das coisas de Deus, então Deus vai tirar. Você sabia que o presidente dos Estados Unidos e alguns outros, como o Brasil, por exemplo, quando o presidente é eleito pelo povo, e no dia da posse, o que acontece? O novo presidente, antes de tomar a posse, o que o presidente faz? Aquela festividade para a posse do presidente da República. Ele coloca a sua mão esquerda em cima da Bíblia e a sua mão direita ele levanta para o céu, para fazer o juramento de fidelidade ao país. Quando começou isso? Com os Estados Unidos. Quando começou os Estados Unidos, que eram só um povo de Deus, só um povo evangélico, e se espalhou. No Brasil, por exemplo, o presidente da República, ele põe a mão esquerda em cima da Bíblia no dia da posse, a mão direita ele levanta para o céu e faz o juramento de ser fiel ao país. Para quem não sabe, até para quem está ouvindo lá em casa, para quem não sabe, o presidente Lula não pôs a mão em cima da Bíblia para fazer o juramento, porque ele não gosta da Bíblia. Quem não gosta da Bíblia está dizendo: eu não gosto de Deus, porque a Bíblia representa Deus. Só para você ter noção.
Olha que situação que chegamos aqui no Brasil. Desprezando a Bíblia, começando lá no poder máximo que nós temos no país. Então, irmão, agora deixa eu falar com vocês. Você já ouviu da Bíblia, agora eu quero passar para você praticar a Bíblia na sua casa. Nós estamos na campanha, desde o ano passado, né, pastor? Para nós trazermos a nossa família para dentro da arca antes do dilúvio. E o dilúvio que virá, irmão, não será um dilúvio de água, será um dilúvio de fogo para consumir e destruir, como foi o dilúvio de água. E nós temos que fazer de tudo para trazer a nossa família aos pés do Senhor, irmão. Então eu vou dar uma orientação aqui para você praticar dentro daquilo que nós estamos ouvindo aqui. Olha, nós já falamos que você que está na igreja, você que já entregou sua vida para Jesus, você foi constituído por Deus para ser o atalaia da sua família. Para ser o atalaia, a coluna da sua casa. Talvez não só dentro da sua casa ali, mas da sua família toda. E talvez até da rua de onde você mora. Ou você está pensando que Deus te colocou naquela rua só para você dizer que mora lá? Só para ter o endereço lá? Você está pensando que Deus te colocou lá só para dizer, estou numa casa boa? Não, Deus te colocou ali para você ser o atalaia daquela rua, a sua família ser um atalaia naquele lugar. A responsabilidade disso é grande. Porque um dia, irmão, nós vamos dar conta a Deus. Olha, presta bem atenção. A sua luz tem que brilhar dentro de casa. A sua luz tem que brilhar de um jeito dentro de casa, irmão, que os seus familiares vejam aquela luz que brilha em você. Olha só, presta bem atenção. Você tem que tocar a trombeta dentro de casa, irmão. Deus falava com os homens antigamente no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, e falava, não é só para falar, não é só para gritar, não é só para clamar, é para tocar a trombeta e dizer para a pessoa, se vocês não se consertarem, vocês vão para a perdição. Vocês têm que arrepender os seus pecados. Deus levantou João Batista com uma voz poderosa, irmão. E a Bíblia diz assim, que todos iam para ouvir João Batista pregar. E João Batista não operou nenhum milagre. Mas o poder desta palavra que nós temos. Então quando você anuncia a palavra de Deus, ela é poderosa. Como eu estou falando aqui. Talvez para alguns nem tenha efeito porque você não está abrindo teu coração. Mas se você está abrindo teu coração para receber, irmão, esta palavra ela penetra aí dentro. Olha só. Na sua casa, você tem que orar e ler a Bíblia com a família. Se hoje eu estou aqui, irmão, é claro que eu tenho que dar muito graças a Deus pela escolha de Deus. Eu não merecia. Merecia. Acho que eu merecia estar aqui. Merecia. Quem merece? Ninguém merece. Mas olha, presta atenção. Deus me fez nascer num lar onde meu pai e a minha mãe já eram de Deus. Já tinham a Bíblia. Já oravam juntos. E quando meu pai e minha mãe, teve nós três, eu, meu irmão e minha irmã, ele fazia o quê? Vem aqui que eu vou ler a Bíblia. Nós sentávamos em volta da mesa e ele lia as Escrituras. Ele lia a Bíblia. Ele orava com todos nós. E dizia, quando vocês crescerem um pouquinho mais, eu vou colocar vocês na escola, para vocês aprenderem a ler e ler a Bíblia. Hoje em dia, os pais são culpados do mimimi dessa juventude e desses adolescentes que estão aí. Vai pensar que não, viu? Eu quero que o meu filho, que a minha filha, seja isso, seja aquilo. E nunca implanta fé no coração deles, que é o mais importante.
Porque ele pode ser um doutor, pode ser quem for, mas um dia ele vai morrer, e do outro lado é uma vida eterna. E se você não plantou essa palavra dentro do coração dele, ele vai para a perdição e você é o culpado. É sério o negócio. Não é brincadeira não. Olha, você, irmão, agora se você andar nas trevas, como que você vai trazer luz para a sua casa? Me diga. Se você está nas trevas, como você vai trazer luz para a sua casa? Se você fala mal do pastor, mal da igreja, mal das coisas, mal de tudo, como que vai ser, irmão? Você é trevas. Quem fala mal é trevas. Se você não falar bem, você é trevas. Se você omitir de falar o bem, você é trevas. Irmão, e o Senhor nos chamou para ser luz, e o Senhor disse assim, que a luz quando é acesa, você foi acesa no momento em que você decidiu aceitar Jesus. E a luz não foi feita para colocar embaixo da mesa ou embaixo da cama, a luz foi feita para colocar em cima, para que todos vejam e para que a luz clareie. Nós falamos outro dia aqui, há 2 domingos passados, quando o Espírito Santo nos deu a palavra da família, para você ser o chato da sua casa. E você não está sendo chato ainda. Porque não estão reclamando de você ainda. Só quando começarem a reclamar, para de falar. Aí quando começarem a falar isso, aí sim você está no lugar certo. Aí você está na posição certa que Deus te colocou. Olha, irmão, presta atenção. Você tem que ser a diferença dentro de casa. Começar a elogiar o seu marido, mulher. A mulher começar a elogiar a sua esposa. O pai, a mãe começar a elogiar os seus filhos. Os seus filhos, ou os filhos, começar a elogiar os seus pais. Para você ser luz. Senão, como que vai ser? Por que você não consegue trazer ninguém para a igreja da sua casa? Por que você não consegue trazer sua família para a igreja? Porque você não é luz, mas você não está sendo luz. E Deus te chamou para ser luz. Você tem que ser a diferença dentro de casa. Falar bem da igreja, é claro, às vezes tem um monte de coisa que a gente não concorda. Irmão, deixa para lá o que você não concorda. É a mesma coisa. Ou você acha que eu sou o marido 100%? Eu sei que eu não sou o marido 100%, porque ninguém é. Mas eu posso ter 99 qualidades e um defeito. Mas as pessoas vão achar só o meu defeito e falar só do meu defeito. A mesma coisa com você. O mal, irmão, pode ver, e avança. Mas o bem, não avança. Mas Deus nos chamou para ser diferente do mundo, irmão. Preste bem atenção. Você está entendendo? Diga amém. Então, preste atenção. Essa semana você vai mudar alguma coisa na sua casa, tá bom? Você vai fazer algo diferente para os seus familiares. O que você vai fazer na sua casa? Eu não sei, mas o Espírito Santo vai te dar uma ideia. Você tem que fazer algo diferente dentro da sua casa. Logo que eu casei e ainda não tinha os filhos, eu e minha esposa sempre íamos para a igreja. Porque quando fomos casar, quando nós namorávamos, nós fizemos um propósito. Quando casarmos, todo dia nós vamos ler Bíblia e orar junto. Até hoje, 50 anos, 5, 6 meses de casado, todo dia, irmão, nós lemos a Bíblia juntos e oramos juntos. Até hoje. Antes de vir para cá no culto, o que nós fizemos? Levantamos um pouquinho mais cedo, vamos ler Bíblia e orar juntos. Antes de lavar o rosto, antes de pentear o cabelo, vamos ler Bíblia e orar juntos. Agora sim. Agora vamos aos nossos afazeres. Então, irmão, você tem que ler a Bíblia na sua casa, ser a diferença. Dá uma de doido lá. De repente começa a abrir a Bíblia e começa a andar pelo meio da casa lendo a Bíblia. Aí sua família fala, ficou doido de vez. Isso mesmo, ficou doido. Doido por Jesus. Doido para ir para o céu. É a mesma coisa quando você fala assim, a trombeta vai tocar, nós vamos subir. Tem gente que começa a tremer de medo e ficar com medo. Irmão,
Quem é salvo, ele se alegra. Opa, glória a Deus, está chegando o momento de ir embora para casa. Agora, quem não tem certeza da salvação, começa a ficar com medo. Tem medo até de morrer.